Em satisfação que o canal EBD e conhecereis a verdade vos libertará. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesse terceiro trimestre de 2018, estamos estudando a revista, tem como título Adoração, Santidade e Serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nós iremos estudar a lição de número 5, que tem como título Santidade ao Senhor. O pastor comentarista desse terceiro trimestre é o pastor Claudiano de Andrade. Vamos iniciar na lição lendo o textual. Os irmãos que têm Bíblia podem abrir em suas Bíblias em Levítico, capítulo 20, versículo 26. Os irmãos que estão com posse de sua revista podem estar acompanhando na sua revista. Os irmãos que estão cadastrados no canal EBD e conhecereis a verdade vos libertará, também podem estar compartilhando com os seus amigos, os seus colegas, nos diversos lugares do país e do mundo inteiro, para que, por meio desse canal de ensino da Palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo alcance todas as partes da terra. O textual da lição diz: Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. A verdade prática diz: a santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Então, podemos perceber que a lição vai tratar de um assunto de suma importância para a igreja do Senhor Jesus Cristo na atualidade e foi de grande importância também para a nação de Israel no Antigo Testamento, que é a questão da santidade ao Senhor. Desde já eu quero convidar os irmãos e as irmãs para nós lermos nessa lição Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14. É uma referência bíblica que eu quero deixar para os irmãos, caro professor, você, caro aluno, que tem apreço pelo ensino da palavra do Senhor. Quero deixar aqui Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, da palavra de Deus, quando se fala de santidade ao Senhor, que diz assim: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus amados, santidade é algo que Deus exigiu desde o princípio, quando Deus, por meio de Abraão, o patriarca da fé, separou Abraão da cidade de Ur dos Caldeus para a cidade de Canaã, onde ali, por meio de Abraão, surgiu ali a nação de Israel. E nós podemos perceber que desde o princípio que Deus chamou Abraão, ele, por sua vez, fez promessas a Abraão. Mas para que essas promessas fossem cumpridas, era necessário que Abraão ele obedecesse às exigências que Deus havia feito a Abraão no seu chamado. Então nós podemos perceber que Deus é um Deus que tem essa qualidade, que Ele é santo, santo, santo. Se nós formos ler lá em Isaías, no capítulo de número 6, da palavra do Senhor, nós podemos perceber que uma das qualidades mais importantes de Deus e para a igreja do Senhor, não deixa também de ser importante, é a santidade. E quando se fala de santidade, meus amados, nós não podemos deixar de ser diferente na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de se vestir, de falar. Em tudo nós devemos ser santos, em toda a nossa maneira de viver, como diz lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15, 16, da palavra do Senhor, que diz: sede santo, porque eu sou santo. Deus sendo santo, Ele não é santo só uma vez, Ele é santo 3 vezes, ou seja, Deus é perfeito. Nós
não somos perfeitos, mas cada dia crescemos até alcançar a estatura de Cristo, como disse o apóstolo Paulo lá nos Efésios. Mas nós devemos cada dia crescer mais e mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós possamos também alcançar um patamar de ser santo. E ser santo, esta palavra deriva da palavra grega separado. Nós devemos ser separados dos outros costumes mundanos, separados da cultura, da influência, da filosofia, do humanismo que o mundo prega. E ser santo hoje, nos dias atuais, na idade pós-moderna, com toda esta influência da prostituição, da imoralidade, da corrupção, não é fácil para um jovem ou um irmão ou irmã que deseja ser santo ou ser santa. Para isso é necessário, com certeza, a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque sem a ajuda do Consolador é muito difícil alguém alcançar a santidade, porque o Espírito Santo de Deus vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo final, para que nós possamos saber o que agrada ao Senhor e o que não agrada ao Senhor. Vamos ler aqui Isaías capítulo 6, versículo de número 3 da palavra do Senhor, que diz: E clamávamos para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, podemos perceber aqui nesta leitura, em Isaías 6, versículo 3, que Deus é um Deus que é santo 3 vezes. Isso quer dizer que Deus, ele é santo de uma maneira perfeita. Não há pecado, não há nenhuma imperfeição em Deus. E com essa qualidade divina, nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, devemos imitá-lo. Como mesmo o apóstolo Paulo, ele fala aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, como Deus é santo, nós devemos também imitá-lo. 1 Coríntios 11, versículo 1, diz: Sede meus imitadores, como eu também de Cristo. Então, Paulo, ele exortou a igreja de Coríntios a imitá-lo. Para isso, ele necessariamente deveria dar um testemunho de vida, na sua maneira de agir, de pensar, de se vestir. Ele vivia uma vida separada dos costumes pagãos, separada da imoralidade, e assim ele tinha exemplo e testemunho para dar para as pessoas daquela igreja de Coríntios. E ele também tinha a sua referência de imitar, que era o próprio Jesus Cristo. Então, nosso alvo é Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Como está lá em Hebreus, no capítulo 12, da palavra do Senhor, nosso alvo de imitar é o próprio Jesus Cristo. Nós devemos olhar para o autor e consumador da fé. Os irmãos podem abrir suas Bíblias em Hebreus, sempre utilizando a Bíblia Sagrada. Caro professor, os seus alunos, com certeza isso vai despertar a curiosidade dos seus alunos e aprendendo as referências bíblicas, e com certeza isso vai ajudar de uma maneira expositiva a eles conhecerem a verdade. Vamos ler aqui em Hebreus capítulo número 12 da palavra do Senhor, versículo de número 2, que diz: Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, podemos perceber que Jesus Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, devemos imitar a Jesus Cristo em toda a sua maneira de agir, de pensar. O apóstolo Paulo mesmo disse que nós temos que ter a mente de Cristo. Para alguém chegar a ter a mente de Cristo, ele deve viver em constante oração, em constante leitura da palavra de Deus, em constante consagração ao Espírito Santo, para que nós possamos alcançar esse patamar de ter a mente de Cristo. Não é fácil alguém ter a mente de Cristo. Para isso é necessário muita comunhão com o Espírito Santo de Deus. Então, meus amados, desde já eu quero dizer aos irmãos e irmãs em Cristo que nestes últimos dias que antecedem a vinda
do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor nos exorta, não é? Quem é santo, se santifique mais. E quem é sujo, se suje mais. Como está lá em Apocalipse, a palavra do Senhor. E nós não podemos deixar de falar isso na igreja, nos cultos da igreja, porque ultimamente o que nós temos visto muitas vezes é que se prega muito sobre prosperidade, se prega muito sobre autoestima, se prega muito sobre aquilo que as pessoas querem ouvir e sentem prazer em ouvir. Mas quando fala-se em santidade, coisas que não podemos deixar de pregar nos cultos da igreja. Porque santidade é uma exigência para que nós possamos ver o Senhor. Então só vai ser, por sua vez, contemplado e ver o Senhor quem é santo, quem é santa. Ou melhor dizendo, só pode entrar no céu quem realmente se separar do mundo, se separar da imoralidade, das vaidades, por amor a Jesus Cristo, é claro. Lá em 1 Pedro, nós podemos ver aqui mais uma palavra em relação à santidade, para todos nós percebermos a importância que vem a ser a santidade no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Vou ler aqui 1 Pedro capítulo 1, versículo de número 14 ao 16, que diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Deus sendo santo, Ele exige da sua igreja santidade. Então, é indispensável para cada um de nós estarmos buscando falar na igreja, nos cultos da igreja, que Jesus é santo e que Ele vem buscar uma igreja que é santa, uma igreja que não está contaminada pelo mundanismo. Nós sabemos que existe hoje muitas igrejas que liberalmente liberam o uso de vaidades na igreja, irmãos, uso de roupas, mulheres usando calças, usando batom, usando maquiagem, muitas vezes usando coisas que são da moda, irmãos, atualizando-se na moda. Só que nós devemos andar na contramão do mundo. Se nós andarmos na mesma direção do mundo, não somos, por sua vez, santos. Porque ser santo, esta palavra quer dizer ser separado. O apóstolo Paulo, ele fala aqui em Romanos, no capítulo de número 12, da palavra do Senhor, que nós não podemos nos conformar com este mundo. Se o mundo está aprovando casamentos ilícitos que são contra a família, o modelo de família cristã que Deus deixou, que Deus ordenou que seja macho e fêmea, e que o homem ele seja fiel à sua mulher, que ele seja um homem que ame a sua própria mulher como Cristo amou a igreja. E por sua vez, se Deus ordena na sua palavra que haja esse padrão de família entre homem e mulher, e crescer, multiplicar e encher a terra, nós não podemos jamais nos conformar com outros tipos de casamentos que são contra a palavra do Senhor. Porque a santidade ela deve estar em todos a nossa maneira de viver, na maneira, na família, no nosso ministério, no meio da igreja, na doutrina da igreja que nós cultuamos. É claro que a igreja tem que ser uma igreja não de portas largas, em que as pessoas vivem da mesma maneira que o mundo vive, porque, irmãos, tem que haver uma diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve ao Senhor. Mas antes disso, eu queria ler aqui com os irmãos, Romanos capítulo 12, versículo 2, diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a gente pedir a Deus em oração na igreja, o Espírito Santo de Deus com certeza irá nos mostrar qual a maneira que nós devemos viver, na luz de vestes, a maneira de nós vivemos, como se relacionar com a nossa esposa,
em todos os sentidos, no âmbito sentimental, no âmbito sexual, em todos os sentidos que envolvem a vida do ser humano, na vida financeira, na vida profissional. Qual é a vontade de Deus? Qual é a perfeita vontade de Deus em nossas vidas? Será que alguém já pediu isso em oração, quando você estava em oração diante do Espírito Santo? Você já pediu ao Senhor que Ele pudesse mostrar a você qual é a vontade de Deus, do Pai, na sua vida? Eu tenho certeza que Deus ele vai mostrar a cada um de nós se nós pedirmos com fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Lá em Hebreus 11, versículo 6. Lá em Malaquias 3, versículo 18, nos mostra que, como povo de Deus, nós devemos ser diferentes. Santidade, diferente, ser separado. Ser diferente do mundo, ser diferente do paganismo, ser diferente do modelo em que o mundo se encontra. Este mundo, a Bíblia diz lá em 1 João 5,19, este mundo está no maligno. E nós somos de Deus. Se nós somos de Deus, devemos mostrar ao mundo que estamos na luz, não estamos em trevas. Nós somos o sal da terra. Se o sal for insípido, para que presta? Ser lançado fora. Então nós somos o sabor desta terra. Esta terra está no maligno. Este mundo está no maligno. Mas como igreja do Senhor, caro professor, caro aluno, você tem de mostrar aos seus alunos a diferença que deve haver entre o cristão e entre aquele que ainda não se converteu ao Evangelho de Jesus Cristo. O propósito principal desta lição é justamente mostrar a todos na sua aula, seja de professor, de adolescentes, seja de jovens, seja de adultos, que você, como povo de Deus na terra, você é uma propriedade peculiar de Deus. E Deus, tendo qualidade de santo, 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 Ele quer que nós também imitemos a Ele e sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Amém, meus amados? Eu creio que até aqui Deus tem falado conosco por meio das Sagradas Escrituras. Eu quero mais uma vez convidar os irmãos a nós lermos aqui mais uma referência, caro professor, caro aluno, que vai acrescentar, vai somar na sua aula durante a escola bíblica dominical. Malaquias 3, versículo 18, a palavra do Senhor diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, o próprio profeta Malaquias, um dos profetas menores do Antigo Testamento, o último profeta do Antigo Testamento, ele fala que tem que haver diferença daquele que serve ao Senhor e aquele que não serve. Então, meus amados, o próprio Jesus Cristo, ele diz que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. No momento que uma igreja, ela se parece com o mundo, eu estou falando no sentido de uso de vestes também, uso de costumes e vestes na igreja, isso é indispensável haver diferença também, porque se nós se vestirmos como o mundo quer que a gente se vista, por exemplo, se um jogador de futebol ele faz um penteado de cabelo, um corte de cabelo que faz moda, e se nós como evangélicos imitarmos, qual é a diferença que nós estamos tendo? Se, por exemplo, alguma pessoa está vendo alguém usando alguma calça, alguma roupa que um autor, uma atriz de uma novela de televisão, de uma rede de televisão que é famosa no nosso país, não é, irmãos? E a gente imitar aquela pessoa, tentar trazer para a igreja aquele modismo, a gente está, com certeza, sendo conivente com o mundo. E é justamente nesse aspecto, caro professor, caro aluno, da Escola Bíblica Dominical, que nós devemos desenvolver essa lição. É realmente tentar despertar no meio dos alunos da igreja que, como povo de Deus, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Como nação santa, nós somos chamados a mostrar diferença, ser sal na escola onde você trabalha, junto com seus colegas da escola. Se seus colegas da escola usam roupas indecentes,
roupas que estimulam a sensualidade, você, minha irmã, não é obrigada também a seguir o mesmo padrão do mundo. Este mundo está no maligno, 1 João 5,19 fala isso. Jamais podemos querer imitar o que o mundo quer fazer. Por exemplo, se o mundo está totalmente voltado para a Copa do Mundo, não é, irmãos? Nós, como cristãos, devemos mostrar que somos diferentes e nós não torcemos para que um vença e um saia derrotado. Mas nós somos do time de Jesus Cristo, o time que é sempre vitorioso. Se você participa desse time, então glorifica a Jesus Cristo e não, por sua vez, seja conivente com o mundo. Seja de Jesus Cristo, seja fã de Jesus Cristo. Apenas Ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém, meus amados? O objetivo principal da lição é esse, é tentar separar-se, né? É tentar nos diferenciarmos das pessoas que não são evangélicas o máximo que pudermos, para que eles, ao ver a nossa pessoa, sem precisarmos falar para eles, eles já possam ver uma diferença nas nossas vidas. Amém, meus amados? Eu creio que Deus, Ele tem conseguido, por meio dessas pré-aulas, nos preparar melhor para nós ministrarmos a nossa aula. Eu creio que é de suma importância um professor de escola bíblica, ele tem uma preparação, claro, com referências que estão dentro do contexto da lição, que vai servir de subsídios para você ministrar sua aula com maior enriquecimento bíblico. Vamos aqui meditar aqui um pouco na parte que envolve aqui a introdução da revista. O comentarista diz: o livro de Levítico foi entregue a Israel para que este, separando-se de entre todos os povos da terra, viesse a adorar, a servir e a santificar-se a Deus. A santidade, por conseguinte, tanto naquele tempo quanto hoje, continua a ser a marca distintiva dos filhos de Deus. Então, a marca que distingue, que nos diferencia de quem não é crente, daquele que é crente, é justamente a marca da santidade. Não é até que o sumo sacerdote, na antiga aliança, ele usava uma lâmina de ouro na sua cabeça, e o nome que estava escrito nessa lâmina de ouro era o que? Santidade ao Senhor. Então o sumo sacerdote, como maior representante ali do tabernáculo, como sacerdote excelente, ele deveria dar maior exemplo de santidade para todos ali da congregação de Israel. Então mostramos isso para que possamos perceber, meus amados, como nosso Deus, Ele é santo. Nós podemos ver aqui em Levítico, no Antigo Testamento, inclusive o tema dessa revista do terceiro trimestre, já vai tratar justamente dessa santidade que o livro de Levítico, que é, por sua vez, um dos princípios para a igreja, para a congregação do Senhor Jesus Cristo, imitar, não é? No sentido de buscar adorar o Senhor em espírito e em verdade, buscar viver em santidade e um serviço com amor, voluntariamente, para que Deus venha, com certeza, nos recompensar e ver o nosso serviço cristão, por sua vez, dando muitos frutos, muitas almas se convertendo ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu creio que muitos milagres também, maravilhas, prodígios e sinais confirmarão a obra do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Vamos ler aqui Levítico, no capítulo de número 11, a palavra do Senhor, falando sobre santidade. Levítico 11, versículo 44, que diz: porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arraste sobre a terra. Porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Imagine, meus amados, quando Deus arranca Israel do Egito, depois de 430 anos em que o faraó, por sua vez, estava ali no domínio da nação de Israel, os hebreus, depois que José, filho de Jacó, ele migrou foi vendido para
os ismaelitas, ele se tornou governador do Egito, e naquela época de seca, Jacó e seus irmãos precisaram de José, e José ajudou-os. José faleceu e a descendência de José ali foi abençoada. Multiplicou-se, e depois de muito tempo veio outro faraó e começou a oprimir o povo de Israel. E Deus arranca Israel do Egito com o braço forte, mão estendida, depois de 430 anos. E aquele povo estava ali imerso em uma cultura politeísta, ou seja, em que eles adoravam vários deuses. Podemos, por sua vez, ver que a nação de Israel, apesar de ser arrancada do Egito, ela com certeza ainda carregava nos seus corações a influência da idolatria do Egito. E durante 40 anos, o povo de Israel peregrinou no deserto até chegar à terra de Canaã. E não foi fácil Deus ir moldando o povo de Israel. Muitas vezes o povo de Israel, eles queriam voltar novamente para o Egito. Irmãos, isso é muito forte. O Egito é o símbolo do mundo para nós cristãos, hoje no Novo Testamento. Quando o crente, ele aceita Jesus Cristo, ele ainda tem algumas influências mundanas na sua vida que podem muitas vezes fazer com que ele volte para o mundo novamente. Volte para o Egito, como Israel no Antigo Testamento. Muitas vezes eles murmuravam contra Moisés, contra Deus, para que eles pudessem comer carne, comer pão, porque no deserto não tinha alimento, não tinha água para beber. E muitas vezes eles pediam a Moisés para que eles voltassem para o Egito. Muitas vezes, no início da nossa fé, nós passamos por provações e lutas, pois nós não estamos livres de passar por aflições. Jesus Cristo mesmo disse em João 16:33, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não estamos livres de ser perseguidos, de ser odiados, diferentemente de um evangelho que prega que nós não vamos mais sofrer, nós não vamos mais passar por aflições, ou viver um evangelho de aparência. Na realidade, o evangelho de Cristo é poder de Deus para aquele que crê. Deus se manifesta, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus opera milagres, maravilhas no meio do seu povo, da sua amada igreja de Jesus Cristo. Agora, creio eu que as marcas da cruz de Jesus estarão conosco. As marcas de Jesus continuarão conosco e com certeza nós somos odiados por este mundo. Nós somos perseguidos, nós somos tidos como loucos, mas para Deus somos sábios, porque a loucura deste mundo é sabedoria para Deus. Então, meus amados, a loucura que nós temos como ministros da palavra do Senhor, para o nosso Deus é grande sabedoria. E para que nós possamos alcançar ser dia perfeito, como diz lá em Provérbios 4:18, que a luz, o crente deve brilhar como a aurora até ser dia perfeito, é necessário muita oração, muita dedicação à leitura diária da palavra e amadurecimento espiritual, para que nós venhamos a alcançar a estatura de Cristo, que é o que Deus quer, cada um de nós, santidade ao Senhor. É o lema da Igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias, para que nós possamos mostrar a este mundo que ainda há uma geração eleita, que ainda há uma nação santa, que ainda há um povo adquirido, que Deus escolheu por propriedade peculiar. E somos a menina dos olhos de Deus. E todas as nações da terra devem olhar para nós e ter a gente como exemplo para todos. É isso que o crente, como sal da terra, como luz do mundo, deve mostrar neste mundo tenebroso em que essa geração perversa se encontra. Em que a imoralidade, o desrespeito, a falta de amor, a violência, as drogas, cada dia mais, vem dizimando milhares e milhares de pessoas. Sem falar da idolatria, da cultura em que se encontramos, que influencia muitas vezes as pessoas para que elas não conheçam o Evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o tema desse canal EBD já demonstra claro para nós: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio que, caro professor, caro aluno,
da Escola Bíblica Dominical, você que tem apreço pelo conhecimento da palavra do Senhor, eu creio que esta lição ela tem enriquecido a sua pré-aula para que você possa ministrar melhor a sua aula com seus alunos. Eu creio que Deus irá abençoar ricamente a todos, irmãos e irmãs, que estão também cadastrados no canal EBD Conhecereis a Verdade e vos libertará. E a todos aqueles que também compartilham com outras pessoas em diversos lugares do Brasil e do mundo inteiro. Deus há de recompensar a cada um de vós a divulgação deste trabalho, porque vem sendo feito com amor. Apesar da simplicidade que esse trabalho vem sendo realizado, mas essa obra, ela tem confirmação de Deus. Então, meus amados, que Deus abençoe a todos, irmãos e irmãs em Cristo, e que vocês tenham uma boa aula, em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe.